volume 25. Capítulo 2, no fundo da ravina do Zuirm da Terra. Quando acordei, estava em um lugar branco. Meu corpo havia voltado a ser o que era em minha vida passada, uma constatação que me inundou com uma sensação de impotência. Fazia muito tempo que eu não sentia isso. Com ela, a sensação de derrota. Eu havia perdido. Ruigerd tinha sido a isca, e eu caí nela. Depois de derrotar Vita, baixei a guarda e entrei em contato com o Reino Beiril, o que fez com que Jesse soubesse onde eu estava. Acabei estendendo o tapete de boas-vindas para o antigo Deus da Espada e o Deus do Norte. Assim, acabei naquela confusão sozinho, com inimigos de ambos os lados. Só de pensar nisso, eu já suspirava. O juiz estava observando atentamente. Eu não esperava perder o uso de toda a minha magia depois que meus braços foram cortados pela raiz. Ele também havia escolhido o local perfeitamente. Naturalmente, eu não poderia convocar a versão 1 na ponte. Ele deve ter decidido com antecedência forçar a luta em um local como aquele. Graças ao sistema que a Roxy criou, eu não precisava mais desenhar um círculo mágico, mas o Jesse não sabia disso. Bem, esses dois não estavam prestes a perder para mim na versão 2. Parecia que eles não haviam previsto que a ponte não poderia suportar a versão atualizada da versão 2 que estava sendo lançada sobre ela. Suponho que havia uma rota de fuga, abaixo de mim. Então, onde estava Jesse? Ele havia se disfarçado como o rei do Reino Beiril. A voz era diferente, mas estamos falando de Jesse aqui. Imitar uma voz estava dentro de suas habilidades. Além disso, seria muito fácil com a ajuda do Retogami. Mas espere um pouco. Sandor também era suspeito. Sua voz, seu rosto e seu físico não se pareciam com os de Jesse, mas com um implemento mágico, ou um item mágico, ele poderia ter mudado isso. Talvez ele tivesse se infiltrado no reino de Azura desde o início e amarrado o líder dos Cavaleiros de Ouro ou algo assim. O cara era bom em obter informações, bom demais, então isso era bem possível. Cara, parecia que havia muitas dessas maquinações ultimamente. O mesmo aconteceu com o Rei Abissal Vita, que usou os sonhos para montar um ataque psicológico. Uau, você é realmente um slime. Aposto que esse filtro de pixelização não é para esconder sua identidade. Na verdade, você foi um slime durante todo esse tempo. Sem resposta. Idiota. Estou falando com você. Diga alguma coisa. Pareço um idiota falando sozinho. Agora que perdi, você poderia pelo menos aparecer para se gabar e revelar seus planos. É isso que o vilão faz, então vá em frente. Dê um tapinha no meu ombro e diga, boa tentativa, mas eu ganhei. Que pena, não é? Ururur. Porque ele estava esperando. Meus punhos queriam uma palavra final, pelo menos. Vá morrer em um buraco. Já o fiz. Então, qual é a história, bebê Hitogami? Seu filtro de mosaico pixelizado não está funcionando muito bem. Está se sentindo mal. Toda vez que você faz algo, meu futuro muda. Sim. Essa é a ideia. Sempre consigo ver meu próprio futuro. Posso ver todo o caminho para o meu futuro. Sim, eu sei. Você tem visão do futuro. Para 3 pessoas no máximo, certo, não é? Isso inclui você. Seu terceiro discípulo consegue enxergar seu próprio futuro. 3. Eu consigo ver mais do que isso. Só não consigo tirar os olhos do meu próprio futuro. É por isso que são apenas 3. Ou seja, é preciso a maior parte de seu poder para ver seu próprio futuro. É como se meu futuro fosse vermelho. Houve um momento em que ele ficou escuro. Não importa. Pinte-o de preto. No começo, era só o Orsted. Orsted não é nada. Ele não é meu inimigo. Eu nunca perderia para um idiota de mente tão simples. Idiota. Ok, Orsted é um pouco grosso às vezes. Como quando ele não disse nada sobre os Superds. Não que eu seja de falar. Naquele momento, um homem apareceu ao lado de Orsted. Um homem que eu não conhecia. Totalmente em branco.
Acho que ele não era deste mundo. Desde então, as coisas ficaram um pouco mais sombrias. Ah! Você está falando do namorado da Nanaoshi? Qual é o nome dele mesmo? Eles logo aumentaram. Uma menina. Desde então, meu futuro tem sido sombrio e tranquilo. Toda vez que você faz algo, os aliados de Orsted aumentam. Cada vez, meu futuro ficava mais sombrio. Agora, ele é todo preto. Legal. Então, o que eu estava fazendo não foi em vão. Oh, foi sim. Vou fazer com que não seja nada. Isso é desagradável. Não importa. Se eu já estiver morto, não há nada que eu possa fazer. Se você morrer, ainda há tempo. Esse futuro criado só aconteceu por causa de um cara. Posso anulá-lo matando humanos com destinos fortes. Foi isso que fez durante todo esse tempo. Quer que eu implore por minha vida? Que eu encoste minha cabeça no chão e suplique, por favor, poupe minha família? Provavelmente impossível nesse estágio, porém, dadas as circunstâncias. Apenas morra. Morra, morra. Morra, morra. O que você tem, 8 anos de idade. Morra no inferno, Rudeus. Ouça-me, droga. Meus olhos se abrirão. Eu me senti péssimo. Ter alguém dizendo para você ir morrer na sua cara dessa maneira realmente deixa você de mau humor. Ainda assim, apesar de tudo que ele me disse para morrer, ele não disse, eu vou matar você. Há uma lição aí sobre como o Hitogami depende das pessoas, ou algo assim. Ele não fazia seu próprio trabalho sujo, tudo que fazia era dar ordens do alto. Desgraçado. De qualquer forma. Então estou vivo, eu disse. Eu achava que estava morto, com certeza. A versão 2 da armadura mágica atualizada era extremamente resistente, mas eu ainda era de carne e osso. Eu tinha desmaiado. Puxa, que altura! De jeito nenhum meu corpo poderia ter sobrevivido ao choque daquela queda, mas aqui estava eu, acordado, então devo ter sobrevivido. Será que algo amorteceu minha queda? Não parecia haver nenhuma árvore aqui embaixo. De qualquer forma, obrigado, papai Paul e mamãe Zenith, por terem criado um filho tão robusto. Nug. Eu me sentei. Havia pouca luz ao meu redor. Talvez uma caverna. Algo parecia estranho. Agora mesmo, quando me sentei. Com o que eu fiz isso? Tensionei meus músculos centrais, depois empurrei meu cotovelo para cima. Eu tenho braços. Por alguma razão, meus braços, que eu tinha certeza de que Galfalion havia cortado, estavam presos aos meus ombros. Até onde sei, não tem uma função de autocura, pensei, olhando para minhas mãos. Uau! Que diabos! Minhas mãos estavam pretas, um preto brilhante como azeviche, como obsidiana. Elas se moviam sem nenhum problema, e parecia que todas as terminações nervosas estavam intactas. Passei meus olhos por elas. Os membros negros estavam fixados em meus ombros como plantas enraizadas no solo. Era um pouco nojento. Além disso, alguém havia me tirado da armadura mágica versão atualizada 2. As seções das pernas também tinham desaparecido. Eu estava só de cueca. Meu corpo estava envolto em bandagens com sangue escorrendo pelas laterais. Eu havia recebido os primeiros socorros. Isso significava que quem me salvou não poderia usar magia de cura. Eu também tinha que agradecer a essa pessoa pelos braços, talvez. Ah! Olhei em volta e vi minhas roupas em uma pilha dobrada. Em cima delas, se você quiser acreditar, alguém havia jogado um braço decepado. Recém-decepado. Oh! Acho que era meu braço. Eu podia ver o bracelete do deus dragão nele. Ai! Quando me arrastei até meu braço, meu corpo foi sacudido por uma onda de dor. Fiz um rápido feitiço de cura para fechar meus ferimentos. Depois peguei a pulseira do meu braço decepado e a coloquei em volta do meu novo braço preto. Estava funcionando, certo? Onde estou? Eu disse em voz alta, levantando-me timidamente e produzindo uma chama na palma da mão para iluminar meu ambiente. Eu estava em um espaço de cerca de 5 por 4 metros. As paredes eram de terra,
Pela presença de um teto, eu estava em uma caverna, exatamente como havia pensado. Algum tipo de tecido estava estendido no fundo da caverna, e eu havia sido deitado em cima dele. Aquele tecido era uma capa. Primeiro, dirigi-me à entrada da caverna para verificar minha localização. A caverna se curvava, mas logo vi uma luz. Aquela era a saída. Alguém estava parado ali. Alguém com ombros imensamente largos e uma armadura à altura. Quando me aproximei, ele se virou lentamente e levantou o visor de seu elmo. Um rosto familiar apareceu na abertura. Doga. Eu disse. Você me salvou. Eu vi a ponte cair. Pulei para dentro, imediatamente. Você estava inconsciente. Tentei carregá-lo, mas a armadura era pesada. Eu atirei. Trouxe você até aqui. Cuidei de suas feridas. Doga me salvou. Ele havia pulado para o fundo desse barranco. Desculpe-me, Doga, por ter dito que você não tinha presença e era inútil. Bem, obrigado. Você salvou minha vida. Desculpe-me por ter saído sozinho. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Ordens de Sandor, disse Doga com um sorriso fraco. Mesmo que ele estivesse apenas fazendo o que lhe foi ordenado durante todo esse tempo, Doga estava cuidando de mim. Que cara legal. Eu era o idiota aqui, pensando que estava cuidando daqueles 2 soldados. Esses braços também eram os seus? Perguntei, erguendo meus braços pretos de ônix. Doga balançou a cabeça. Quando o encontrei, você era como um casulo. Eu abri. O casulo se transformou em braços. O quê? Eu era um casulo, e depois o casulo se transformou em braços. Se os braços eram o casulo, o que diabos era o casulo? Eu estava carregando algo que fazia com que os braços se prendessem a mim? Olhei para meus braços. Doga pareceu se desculpar. Encontrei um braço de verdade. Eu olhei. Mas nenhum outro braço. Pode ter sido comido. Sinto muito. Não. Não se preocupe com isso. Eu poderia fazê-los crescer de novo com magia de cura, se os pretos saíssem, é claro. Onde estamos? Eu perguntei. No fundo da ravina. A parte mais profunda. Certo. Quanto tempo se passou? Não sei. Não há sol aqui. 2 ou 3 dias, eu acho. Doga se moveu para um lado e a luz atingiu meus olhos. Era fraca e tênue, com um tom azulado. O que parecia ser musgo brilhante e cogumelos estavam crescendo densamente fora da caverna, iluminando a área ao redor. Mas não foi só isso que vi. Do lado de fora da caverna, bloqueando a entrada, havia 3 cadáveres. Eram animais com carapaças semelhantes às dos dinossauros. Dragões da terra. 3 dragões da terra inteiros estavam ali, mortos. Foi você que fez isso? Perguntei. Para proteger Rudeus. Notei que havia sangue escarlate manchado no machado de Doga. Sangue de dragão da terra, eu acho. Será que ele realmente os derrubou sozinho? Muito bem, Doga. Talvez eu o tenha subestimado um pouco. Na verdade, o deus do norte Calmão havia dito o mesmo. Você é o imperador do norte, não é mesmo? Ainda estou aprendendo. O mestre diz que eu mato bem os monstros. Tudo bem, que idiota disse que Doga era inútil. Ariel enviou um lutador que entende do assunto. Tudo bem, fui eu, me desculpe. Eu o subestimei. Certo. Eu disse. Você é realmente incrível. Ele sorriu feliz com meu elogio. Se Doga for um imperador do norte. E quanto ao Sandor? Perguntei. Houve uma longa pausa, e então ele disse, não sei dizer. Certo. Não importa. Eu tinha um palpite. Eu o interrogaria quando voltasse. Tudo bem. Temos que sair daqui. Antes de mais nada, tínhamos que voltar. O antigo deus da espada. Não, Galfalion pode não ser mais o deus da espada, mas suas habilidades estavam intactas. Eu continuaria a chamá-lo de deus da espada. Quero dizer,
Havia um segundo e um terceiro deuses do norte. Além disso, não era como se alguém fosse me prender por pensar nele como um deus da espada. Então, o deus da espada e o deus do norte. Meus inimigos eram poderosos e estavam disfarçados. Era possível que ninguém soubesse que eles haviam tentado me derrotar ainda. Se eles realmente quisessem me ferir, então um grupo de caça estaria vindo para destruir a Vila Superde. Poderíamos lidar com o grupo de caça, mesmo que eles viessem às centenas, mas seria uma história diferente se aqueles dois se escondessem na multidão. Eu tinha que impedi-los. Primeiro, leve-me até onde caí. Quero pegar minha armadura. Talvez ainda haja alguns pergaminhos utilizáveis também. Concordou o Doga. Ele começou a andar e eu segui sua figura robusta e confiável. Chegamos à armadura mágica com relativa rapidez, matando 2 dragões da terra pelo caminho. Doga derrubou os 2 em um único golpe. Sim, bateu. Ele se manteve firme enquanto o dragão da terra o atacava e, com um golpe de seu enorme machado, sua cabeça saiu voando. Esse era um cara com quem se podia contar. Pensando na luta contra os lobos invisíveis, ele parecia ser fraco a ataques furtivos, mas não poderia ser derrotado em uma batalha de força pura. Embora Doga estivesse em ótima forma. A armadura mágica foi profundamente cortada. O repositório de pergaminhos na parte de trás estava arruinado, com o feixe de pergaminhos cortado em 2. Além disso, meu sangue deve ter se espalhado dentro do repositório, estava todo entúpido. Assim, era inútil. Acho que nem mesmo a armadura mágica poderia protegê-lo quando enfrentasse inimigos do nível de Deus da espada. A espada devia ser frágil. Ela havia perfurado a armadura e depois se partiu ao meio. Pelo fragmento da lâmina, não parecia ser nada de especial. Galfalion deveria ter muitas espadas mágicas, mas ele deve tê-las deixado para trás para não se destacar. Se ele tivesse trazido uma coisa como essa, Orsted ou Cliff teriam percebido. Se ele tivesse sua própria espada, a armadura não a teria impedido. Eu teria sido cortado ao meio. Esse não era um pensamento agradável. Isso é inútil agora, eu disse. Parecia que eu não tinha outra escolha a não ser jogar fora o repositório de pergaminhos que Roxy havia feito para mim. Depois de ela ter trabalhado tanto nele. Voltarei para buscá-lo mais tarde. No entanto, a armadura em si ainda se movia. Ela não estava em perfeito estado, mas ainda tinha uma das partes do braço e as partes da perna não estavam danificadas. Mesmo assim, o fato de não poder usar os pergaminhos de invocação foi um golpe. Eu não seria páreo para aqueles dois sem a armadura mágica versão 1. Quando voltássemos para a Vila Superde, eu teria que voltar para o escritório e imediatamente trazer a peça sobressalente. Bem, eu faria isso se tivesse esse tipo de tempo. Quando soltei o repositório de pergaminho da armadura mágica, a ponta da espada que a empalava caiu no chão e, com ela, um pergaminho. Só que não era um pergaminho. Era uma caixa. Havia um espaço dentro do repositório, então eu guardei a caixa nele. Ela tinha o tamanho de um dicionário e estava gravada com padrões diabólicos. O tipo de caixa que eu amaldiçoa quando você abre. A caixa que recebi da Atolf. Essa era a caixa que me disseram para abrir se eu me encontrasse em uma situação desesperadora. Foi quando a espada atingiu essa caixa que ela se quebrou. Eu podia ver a marca fraca que a lâmina havia deixado nela. Com hesitação, abri a caixa e dei uma olhada em seu interior. Não havia nada lá. Ela estava vazia. Esperei. Havia algo escrito na parte interna da tampa. Essa carne negra é uma ramificação do rei demônio imortal Atolf. Quando estiver em perigo, libere-a e ela o protegerá. Use com cuidado. Carne negra, pensei, olhando para o meu braço. É isso que esse braço é. Eu tinha certeza de que não a tinha aberto, mas talvez o ataque do Galfalion tivesse aberto uma fenda na caixa e ela tivesse percebido que eu estava em perigo, me protegido da queda, depois parasitado o meu braço e estancado o sangramento. Algo assim? Sim, tinha que ser isso. Voltado para o leste,
Eu me ajoelhei. Agradeci a violenta rei demônio do fundo do meu coração. Senhora Atolf. Eu disse em voz alta, obrigado. Ninguém respondeu. A Atolf ainda estaria a caminho, mas se nos víssemos, eu lhe daria uma boa garrafa de alguma coisa. Que vinho era aquele com um nome idiota? Certo, vamos voltar, eu disse. A luta estava se aproximando. Eu tinha que chegar em casa rapidamente. Ou, pelo menos, esse era o meu grande plano. Acontece que não conseguimos escalar a face do penhasco. Usei magia de terra para escalar um pouco do caminho, mas saímos da área com os cogumelos luminosos e o musgo e tudo ficou totalmente escuro. Enquanto estávamos mergulhados naquela escuridão, o que deveria nos atacar senão um enxame de dragões da terra? Os pontos de apoio que eu havia feito com magia de terra eram estáveis e, na escuridão, mais de 10 dragões da terra saltaram sobre nós como lagartixas. Um após o outro, eles vieram até nós de ambos os lados. Eles eram tão grandes que não tivemos escolha a não ser recuar. Como se isso não fosse ruim o suficiente, eles usaram magia. Por que não usariam? Vamos lá. Lanças de terra surgiram de cima, de baixo, da esquerda, da direita e até da própria parede. Um pesadelo absoluto. Urg. Dragões. Ufa. Tentei fazer todo tipo de coisa. Tentei usar uma catapulta para nos lançar ao topo de uma só vez. Tentei usar magia da terra para nos esconder enquanto subíamos. O que quer que eu tenha feito, os dragões da terra estragaram tudo. Eles nos interceptaram no meio do voo em nosso lançamento de catapulta e nos encontraram por meio de minha magia furtiva. Eles foram inesperadamente inteligentes e implacáveis. Depois de nos localizarem, eles nos perseguiram até que nos retirássemos para o local onde os cogumelos e o musgo cresciam. Eles não pareciam gostar de lugares como aquele. Talvez fosse por causa dos cogumelos ou talvez eles não vissem essa área como seu território. Alguns ainda nos perseguiam lá embaixo, então não era como se fossem fisicamente incapazes. O que fazer? Eu me perguntava. Sabe, Doga, estou impressionado por você ter conseguido chegar até aqui. Não houve muitos ataques no caminho para baixo. Espere um pouco. Isso faz sentido. Os sentidos dos dragões terrestres eram insensíveis a qualquer coisa acima deles, mas atentos a qualquer coisa abaixo. Eu sabia disso, mas essa era a primeira vez que eu via isso em ação. Era implacável, como um galo que parte para o ataque quando espia um inimigo. Pensei em recorrer à magia diária de efeito para explodir todos eles, mas tudo que eu faria seria nos enterrar nos escombros. A ravina era larga e profunda, e os dragões da terra podiam usar magia de terra. Mesmo que eu eliminasse dezenas deles, isso não diminuiria seu número. Eu não queria usar uma quantidade enorme de magia desnecessariamente quando a luta com Kalman e Galfalion ainda estava por vir. Urg, eu estava hesitante. Enquanto isso, as lâminas de seus assassinos podem estar se voltando para a Vila Superde. Eles poderiam facilmente virar essas lâminas em outras direções também. A localização de Zanoba seria exposta, no mínimo. Eles podem já tê-lo alcançado. Eu estava ansioso para ir em frente, mas tive que ir mais devagar. A pressa não melhoraria nada. Por alguma razão, quando olhei com o olho da visão distante, os dragões da terra ainda estavam nos observando depois de termos descido. Vamos ver se há algum lugar com menos dragões da terra. Sim? Sugere. Com isso, começamos a andar, nosso caminho iluminado pelos cogumelos e musgo. Não foram apenas os dragões da terra que nos atacaram. Tivemos que enfrentar insetos do tamanho de pessoas que se pareciam com louva-a-Deus e centopeias. Talvez os dragões da terra tenham sobrevivido comendo os insetos. Um dragão terrestre agarrou um inseto em suas mandíbulas bem na nossa frente antes de subir no penhasco. O corpo de outro dragão terrestre caiu, suponho que ele tenha morrido na parede do penhasco. E foi invadido por insetos. Suas presas estavam aqui embaixo, e era raro que algo viesse de cima.
Fazia sentido que os dragões terrestres só prestassem atenção às coisas abaixo deles. Havia uma estranha cadeia alimentar específica para essa ravina. Algo me ocorreu enquanto caminhávamos. Este caminho é fácil de percorrer, não é? Eu disse. O caminho ao longo do fundo da ravina era inesperadamente suave. Algumas áreas estavam bloqueadas por enormes cogumelos ou pedras que devem ter caído de cima, mas era muito plano e fácil de navegar. Parecia que eu já havia percorrido um caminho semelhante antes. A mandíbula do Wyrm vermelho é a mesma coisa. Oh! Esse lugar! O local das lembranças terríveis e emocionantes de Orsted. A sensação era a mesma da mandíbula superior e inferior do Wyrm vermelho, bem como da estrada para o Santuário da Espada. Os cogumelos e as pedras caídas dificultavam a identificação, mas esses lugares eram parecidos com esse. Isso significa que alguém fez isso? Não havia monstros nessa estrada. Isso significava que alguém havia feito esse caminho e depois chamado os Dragões da Terra. Só um segundo. Não foi Laplace quem chamou os dragões para o continente central. Laplace também poderia ter feito esse caminho. Por quê? Eu não tinha como saber. Eu estava procurando um lugar para escalar, não a resposta para um mistério histórico. Talvez houvesse um local com terreno rochoso que impedisse os dragões da terra de se aninharem ali. Eu já estava olhando para cima com o olho da visão distante há algum tempo, mas as paredes da ravina estavam tão cheias de buracos que me preocupei com sua integridade estrutural. Era como uma cidade de arranha-céus amontoados, sem espaços. Não havia um dragão da terra vivendo em cada buraco, mas estava bem perto disso. 1000, talvez 2. Os que viviam no fundo eram os que mais desciam para procurar comida. Eu não achava que houvesse comida suficiente aqui embaixo para sustentar um número tão grande de dragões da terra, mas, neste mundo, não era incomum ver monstros em números que não se alinhavam com a quantidade de presas oferecidas. Se eu puder usar essas informações para subir até o topo da ravina. Mas como, exatamente? Vamos lá, cérebro. Era muito difícil sair depois de ter caído. Tinham me dito para não cair na ravina do Wyrm da Terra. Mas será que eu ouvi? Não. Deus. Inimigos. Eu me preparei para ver se outro inseto ou algo assim apareceria, mas Doga estava apontando diretamente para um lado. Não havia nada além de uma parede ali. Espere, não era nada. Estava na sombra de um cogumelo, o que dificultava a visão, mas havia um buraco. Havia buracos aqui e ali no fundo da ravina, mas esse buraco era um pouco diferente dos outros por causa da escada. Ele tinha uma escada. Ela conduzia para baixo. Devemos descer a partir daqui. Então. No segundo seguinte, meu braço se moveu por conta própria. Minha mão direita apontou para o buraco. Como se estivesse me dizendo para entrar. Senhora Atolf, esta é a saída. O rebento de Atolf não falou, mas o braço continuou apontando. Acho que sim. Não parecia que iríamos encontrar um lugar onde pudéssemos subir, por mais que andássemos. A ravina não era interminável, mas mesmo que continuássemos por muito tempo, provavelmente chegaríamos a um beco sem saída. Voltar para procurar na outra direção também levaria tempo. Eu poderia muito bem investigar tudo que me chamou a atenção no caminho. Vamos ver o que há lá embaixo. Mumu. Doga concordou sem hesitar. Talvez ele também tenha sentido algo quando olhou para a escada. Então partimos para a escuridão. No final da escada, havia um altar enorme. Um altar enorme. De que outra forma posso descrevê-lo? Ele ficava em um vasto espaço coberto de cogumelos e musgo, sustentado por 2 pilares decorados com gravuras. Havia um estrado de pedra lavrada, e a parede atrás dele era adornada com um afresco finamente gravado. A coisa retratada poderia ser um dragão. Havia um monte de coisas diferentes no desenho, mas era difícil perceber na escuridão. Ainda assim, eu tinha a sensação de já ter visto algo parecido antes. Agora, onde estava aquele,
Esta é uma ruína deixada para trás pelo clã do dragão? Perguntei em voz alta. Sim, era isso mesmo. Esse lugar se parecia muito com as ruínas de teletransporte. Além disso, essas esculturas pareciam coisas que eu tinha visto na fortaleza flutuante. Isso significa que pode haver ruínas de teletransporte aqui. Mesmo que houvesse, eu poderia contar com elas. Para onde eu iria, pulando em um círculo de teletransporte que levava a sabe-se lá onde? Eu só queria ir direto para cima. Espere, não tire conclusões precipitadas ainda. Pelo que pude ver, não havia outras salas além daquela com o altar. A mão de Atolf não estava apontando para aquele lado, estava apontando para o afresco e para uma pequena prateleira de pedra abaixo dele. A prateleira só parecia pequena porque o afresco era muito grande. Não era nem um pouco pequena. A mão de Atolf estava apontando naquela direção. O rosto de Atolf apareceu em minha mente. Será que eu realmente poderia seguir o exemplo de um rei demônio com aquele rosto horrível? A incerteza me agarrou por um segundo, mas minhas pernas já estavam se movendo. Com a mão de Atolf ainda apontada, fui até a prateleira. Nela, havia vários frascos, turvos e com tampas abertas. Havia também uma bola de cristal turva colocada na prateleira. É melhor que não tenha bebida alcoólica aqui, murmurei, pegando uma garrafa. Ela estava gravada com um padrão de dragão. Aposto que se eu a mostrasse ao Zanoba, ele saberia me dizer quanto ela valia. Ah, e ela estava vazia. Ok. O que eu faço com isso? Perguntei à mão de Atolf. Ela não respondeu. Em vez disso, ela se estendeu. Passou direto pelos frascos do cristal turvo. Pousou em cima da bola de cristal e, com isso, o controle voltou para mim. Do que se trata? Eu me perguntava. O que ele estava me dizendo para fazer? Eu tinha garrafas, um cristal e um altar. Era como um quebra-cabeça de um jogo de aventura. Nesse caso, eu gostaria de uma dica. Rudeus. Ali. Doga, agora atrás de mim, estava apontando para algo acima da minha cabeça. Olhei para cima e vi um brilho azul vindo do topo dos grandes pilares que sustentavam o altar. Não, isso não estava certo. Os pilares não estavam brilhando, algo que brilhava em azul estava se infiltrando acima deles. Essa esfera de cristal, ou todo o altar, eu acho, era um instrumento mágico. Uma ferramenta mágica que vazava água azul. Só que, olhando para a luz, não pude deixar de me lembrar do musgo e dos cogumelos ao nosso redor. Ok, então qual é o problema com a água? Eu me perguntava se deveria bebê-la, embora a cor não parecesse saudável. Só que havia garrafas aqui, então talvez eu tivesse que usar água em algum lugar. Talvez eu enchesse as garrafas com a água, depois as despejasse em alguma engenhoca, então a engenhoca se moveria, uma porta se abriria e eu receberia uma espada lendária. Pena que eu não precisava de uma dessas agora. Isso, talvez. Doga estava apontando para o afresco. Havia uma imagem enorme retratando pessoas e dragões da terra. Talvez ela tenha sido montada de modo que a água azul fluísse quando você movesse a esfera de cristal e ativasse o implemento mágico. A luz azul deixava toda a imagem em relevo, mostrando o rio de água azul. No topo estava o altar e uma pessoa estava coletando a água azul que saía dele em uma garrafa. Em seguida, a pessoa com a garrafa a derramou sobre as pessoas ao seu redor, e todas pegaram espadas e lanças e foram atrás dos dragões da terra. Eles estavam caçando-os. Bem, com base em uma rápida olhada no afresco, essa água deveria ajudar a caçar dragões da terra. Também havia letras escritas no canto da imagem, mas não consegui lê-las. Elas pareciam um pouco diferentes da escrita de dragão que eu tinha visto. Oh, espere um pouco. Algo me ocorreu. Os dragões da terra não desceram até o chão da ravina. Tínhamos musgo azul, cogumelos azuis e agora água azul. Talvez as pessoas tivessem vivido aqui uma vez, e essas pessoas usaram água azul para afastar os dragões da terra, que não gostavam de alguma substância na água. Essa mesma substância estava no musgo e nos cogumelos azuis. Além disso,
Olhando para o afresco, as pessoas atacaram os dragões da terra por trás e entraram em um ângulo por baixo deles. Por baixo, mesmo que os dragões da terra estivessem preparados para perceber isso. Será que os dragões não conseguiam vê-los? Eles não conseguiam ver as coisas que emitiam essa luz azul. Isso explicaria por que eles raramente desciam até o chão da ravina. Então, talvez, se derramássemos isso sobre nossos corpos, eles não nos veriam. Voltei-me para Doga e perguntei: quer experimentar? Não expliquei o que eu queria dizer. Mas Doga grunhiu, como se fosse óbvio. Pouco tempo depois, estávamos no topo da ravina. Tínhamos escapado. Tínhamos escapado da ravina do Wyrm da terra. Ah, é bom ser um homem livre. Saímos da caverna cobertos da cabeça aos pés pela água azul. Depois, criei um elevador com magia de terra e nos levantei lentamente. Mantive a lentidão porque estava preocupado que os dragões da terra pudessem nos notar se eu fosse muito rápido. Eu estava certo. Os dragões da terra olharam para nós, mas não reagiram. Ou não nos viam, ou não nos consideravam como alimento. Ficaram grudados nas paredes do penhasco, empurrando-se uns contra os outros e sem se mexer. Passou-se apenas uma hora quando, depois de nos elevar lentamente, vi o céu escuro. Era noite. Saímos na beira da ravina. Por alguma razão, a luz da lua estava me deixando emocionado. Conseguimos, eu disse, dando um tapinha nas costas de Doga. Ele acenou com a cabeça alegremente. Demorou um pouco, mas conseguimos escapar. Agora tínhamos de voltar imediatamente para a Vila Super D e contar a ele sobre os 2 soldados.